Quando o Supremo Tribunal, é para você raciocinar, quando o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli lá, mandou o Moraes investigar lá os fake news contra o Supremo, o Bolsonaro foi para a televisão e disse: eu respeito a liberdade da imprensa, é possível constitucional, a imprensa tem que ter liberdade total. O Moro foi lá e disse a mesma coisa, porque atingia o Supremo Tribunal Federal que ele quer desgastar. 2 semanas depois, ele mandou suspender uma propaganda do Banco do Brasil, porque tinha um dedo tatuado de brinco na propaganda. Que liberdade de imprensa que esse cara diz que defende quando é para atingir o Supremo? No dia seguinte ele vai lá e manda suspender uma propaganda do Banco do Brasil, ainda demite o diretor responsável. Mais uma intervenção inconstitucional num órgão público que não é estatal total, porque o Banco do Brasil tem acionistas. Ele foi lá e interviu de novo. O problema do Brasil é porque o governo do PT roubou demais. Todo o dinheiro que o Moro recuperou da Lava Jato, o maior volume foi os 2 bilhões e 700 milhões que o governo americano devolveu desde que fosse para a Lava Jato criar uma instituição lá em Curitiba para eles mesmos administrar o dinheiro. Ele é tão bonzinho, o Trump, que disse: não, eu ganhei esse dinheiro da Petrobras, mas não quero não, fica para vocês aí, Lava Jato. Só o trouxa que não entende a quem que eles estão a serviço. Se juntar todo o dinheiro que foi roubado na Petrobras, não chega aos 32 bilhões que a Petrobras perdeu em um dia, por causa da intervenção do Bolsonaro na Bolsa de Valores. Então a questão não é dinheiro, né? Porque ele intervém, perde um dia 32 milhões e continua tudo como está. Então, a gente precisa estar mais antenado do que está acontecendo, para não ficar reproduzindo nas redes sociais mensagens que a gente não sabe quem passou e quais são os seus verdadeiros interesses. Temos que ter muita prudência. Eu estou convencido que o avanço da tecnologia fez com que, principalmente os mais jovens, não tivessem uma visão, um poder de síntese e análise do que está acontecendo. Quero afirmar aqui, sem medo de errar, aqui, Periperiano, que faz política comigo há mais de 40 anos, o Zé Carlos, uma turma que eu estou vendo aqui que me conhece já há muitos anos, que a gente já militou junto, já militou separado. A gente não tinha, há 40 anos atrás, uma população, um jovem tão alienado como a gente está tendo agora. Está parecendo uma boiada, quando estoura, vai tudo atrás do primeiro. As pessoas estão... E eu digo isso, eu boto essa culpa na tecnologia, gente, porque quando eu fui para o sindicato, o primeiro mandato meu em 96, 95, não existia telefone. E aí, no final de 97, veio aquele tijolão desse tamanho. Naquela época existia o bip. Então, quando o bip apitava, você corria para um orelhão para ligar. Então, eu tinha o bip. Eu trabalhava na época do autodiesel, eu tinha o bip. Então, quando o bip tocava, eu sabia de cor todos os telefones que eu tinha que ligar, independente de olhar para o bip. Eu sabia o telefone da minha mãe, da minha casa, sabia tudo de cor. Eu troquei o número de telefone meu há 2 semanas atrás, meu telefone era da Nova Central, eu tinha que fazer uma assinatura para mim agora, e eu ainda não consegui decorar o meu telefone. Então a tecnologia me deixou mais burro. Todos nós, porque a gente sequer decora mais o nosso número de telefone. Segunda desgraça que a tecnologia fez para sociedade como um todo, no mundo, tornou as pessoas cada vez mais individualistas. A pessoa só olha para o próprio umbigo, porque um não precisa do outro mais. As pessoas agora pedem comida pronta, as pessoas agora pedem sanduíche pronto para você cozinhar mais, o cara pode morar sozinho, a máquina lava a roupa dele, passa, já estão fazendo até a mulher inflamável. Então, a tecnologia está funcionando para tornar o ser humano cada vez mais independente um dos outros e cada vez mais egoísta. E isto é a pior tragédia para a organização da sociedade civilizada.
porque isto é um passo decisivo para a barbárie que nós estamos já assistindo em vários lugares do mundo, e nos parece que essa barbárie está batendo na porta do nosso país e a gente tem que estar muito atento com tudo que está acontecendo. Desculpem aí eu me alongar. Doutor Luciano, eu estou convencido, né, e o senhor vai me responder se é possível ou não, de que a nossa categoria, que tem acima de 25 anos de trabalho como rodoviário, deve agilizar para dar entrada na sua aposentadoria antes da aprovação da reforma. Não sei, a aprovação de reforma terá. O que vai sair, se é uma tragédia ou meia tragédia, vai depender da correlação de força que nós teremos no Congresso Nacional, mas ela vai sair. Então, como nós podemos orientar a nossa base para tentar, aqueles que já têm mais de 25 anos, se blindar desta nova regra que vem aí? Então, passou pela minha cabeça, eu não sou advogado, passou pela minha cabeça, olha, se eu der entrada na minha aposentadoria agora, administrativamente, o máximo que o INPS vai poder fazer é negar. Se ao negar, eu ingressar na justiça, eu garanto a tramitação da minha reforma no judiciário com as regras atuais? Essa é a primeira pergunta. Se garante, vamos incentivar todos os trabalhadores, e aí eu vou lhe pedir para estruturar melhor o nosso departamento de aposentados aqui, para atender a todos, associados e não associados. Quem tem tempo, corre na entrada. Porque ainda que não saia administrativamente, vão brigar na justiça, porque você garante pelo menos as regras que estão aí e não as que virão, que nós não sabemos que regra virá. Segundo, um esclarecimento. Eu vi um vídeo do Medeiros com um companheiro seu lá de São Paulo, que eu acho até que você conhece aquela ação, não sei se trabalhou naquela ação de privação de corpo inteiro que eles se referem ali, que aquele processo serve para garantir a aposentadoria especial, o tempo até 2014, porque foi em 2014 que o Ministério do Trabalho mudou as regras do jogo, então se fizesse posterior àquele estudo técnico lá, não atingiria mais os DC-10 necessários para caracterizar a vibração de corpo inteiro. Então, esses 25 anos, aí é a segunda pergunta, o senhor está anotando aí? Os 25 anos que eu me refiro, para chegar aos 35, tem que ser 25 anos continuado. Ainda que seja continuado, a proporcionalidade, mesmo judicializada, é só até 2014, de 2014 para cá, um ano vale um ano mesmo, até numa ação judicial, é isso? Eu preciso desse esclarecimento para eu botar uma campanha na rua para que todos os rodoviários que tenham mais de 25 anos, dependendo da idade, venham ao sindicato, vão fazer administrativamente e vão para a justiça, pelo menos, para garantir as regras atuais para que eles possam se aposentar. Com a palavra do doutor Luciano. Bom, na questão previdenciária, a jurisprudência entende que se eu implementei todas as condições para aposentar hoje, se a lei mudar amanhã não me atinge. Mas também, prévio à data do requerimento administrativo, já também vincula aquela data. Você entrou ali, você ganhou o processo aí há 2 anos, o juiz manda retroagir aquela data, te pagar todos os atrasados dentro do requerimento administrativo. Com relação a especial, a categoria aqui de motorista especificamente seria o ruído, o calor e a vibração de corpo inteiro. Lembrando que o PPP das empresas não tratam de vibração de corpo inteiro, né? Isso aí não demanda uma ação judicial. Pode ter prova emprestada. Todos os laudos que estão favoráveis nós estamos coletando para poder juntar, inclusive de ação coletiva, para pedir a perícia na Justiça Federal.
Porque com a reforma trabalhista, qualquer ação que você entra tem que pagar custas, né? Na Justiça Federal, não. Então a gente junta uma prova emprestada, se o juiz entender que não é suficiente, ele pede a perícia nas empresas, apurar o ruído, o calor, a vibração do corpo inteiro, quanto tempo é acima dos decibéis permitidos. O fornecimento do protetor auricular não elimina o ruído. A decisão falando isso, tá? Mesmo que eles fornecerem, isso aí não inibe a configuração da especial, tá? Então, vai depender da perícia e do documento que a gente tiver. Mas qual o mínimo de Só uma outra pergunta. Vamos aqui só para o pessoal, porque eu preciso entender, porque não é a minha área, eu ainda dou alguns pitacos na área trabalhista, mas essa área não é minha. Então, vamos supor, o senhor, na sua explicação inicial, o senhor diz o seguinte: se eu tenho 20 anos de trabalhador rodoviário e eu tenho 10 anos de comerciário, eu posso requerer aposentadoria especial? O senhor justificou que não. Me criou uma confusão. Primeiro, se os 20 anos for anterior, tiver um período anterior a 95, a proporcionalidade da especial tem que ser computada, não tem? É a primeira pergunta. Então, se eu tenho 20 anos e esses 20 anos compreendem esse período, que eu consigo comprovar que o serviço é insalubre, cada um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, então esses 20 anos daria, vamos supor, 28. Se eu tenho mais 10 no comércio, eu estou com 38, e não o 20 com mais 10 que dá os 30. É isso ou não? A especial não dá o direito. Mas você converte os 20, vai dar 28, mais os 10 de comerciário, 38. Aí você vai aposentar por tempo de contribuição, que vai ter incidência do fator previdenciário, não é especial, que não tem fator. Entendeu? Todo mundo entendeu a minha dúvida agora? Acho que era a dúvida de toda a Eu só responder aquele rapaz de óculos lá atrás, o que ele pergunta para a deputada, você falou lá a questão de que a pessoa ganha 8 mil, 10 mil, pagar 11%, né? Ocorre que esse desconto só vai ocorrer até o limite do teto. O teto hoje é 5 mil e pouco, vai recolher até esse teto. O que for acima não desconta os 11%. Tá? Porque o imposto de renda não tem limite. Gente, só um minutinho. Eu pedi aqui para poder pergunta, levante a mão, o pessoal faz silêncio. É o seguinte, eu aposentei 25 anos de coletivo, 25 anos mesmo sem trabalho. Eu já tinha esse problema de memória. Fiz exame para receber eles acabaram. Estava próximo a eles cancelaram. Então eu só fiquei com a aposentei com 4 salários, 55, então com muito pouco. Entrei na justiça 2 vezes contra o INSS, ganhei, mas ele não regulamentou. Fui a Brasília umas 10 vezes, dormi no chão frio, e eles não regulamentaram. Não só contra o Lula, não. Foi no tempo do Lula e Dilma. Eles não regulamentaram. Saíram e não regulamentaram. O que é que o senhor diz isso? Quando o senhor fala que tem um problema na audição, o auxílio acidente ou doença ocupacional, você recebe até aposentar. Quando aposenta, ele acaba, mas ele entra na base de cálculo da sua aposentadoria. Um exemplo, o trabalhador sofreu uma sequela, recebia 2 mil reais de auxílio-doença. Acaba o auxílio-doença, ele volta para a empresa, ele vai receber 1.000 reais mais o salário da empresa. Então, o INSS vai entender que ele está ganhando o salário da empresa mais o auxílio-acidente. Mas quando aposenta, ele acaba, mas ainda na base de cálculo. Agora, se o senhor ganhou a revisão na justiça, tem que procurar o advogado para ver o processo. Né? Tem como a gente manifestar. Até porque, depois de 10 anos, não pode entrar mais com ação de revisão. Tá? Obrigado. Deixa o Ricardo ali. Ricardo. Boa tarde. Rapaziada, eu percebi o companheiro do favor.
nós chegamos à conclusão de que é uma mentira que vai se caçar marajás da Previdência e tudo mais pelo Bolsonaro, porque a gente chega na conclusão do ataque midiático, já que o Sebastião falou que ele é movido à revolta, e ontem saiu as contas da Rede Globo, e baseado nessas contas, a Rede Globo gastou 35 milhões para fazer novela, seriado e tudo, e ela recebeu 25 milhões só. Aí quem leu pensa que a Rede Globo ficou devendo 10 milhões de reais, ela ficou um prejuízo. Mas na outra página estava escrito o quanto ela arrecadou com as aplicações na Vale, na Bolsa de Valores da Previdência Bradesco e tudo mais. Então chegamos à conclusão de que se bate tanto para fazer a reforma da Previdência, a Rede Globo bate tanto, porque ela também é um especulador de capital internacional aqui no nosso país. E baseando-se nesses índices GRU do grupo, nós chegamos à conclusão que não vai se tirar privilégio de ninguém. Porque seria bom que o Bolsonaro ou o Guedes colocasse lá o nome e o CPF de cada privilegiado desse. Porque dentro dessa casa aqui não tem um privilegiado. E nós que vamos ter que pagar essa conta por completo. Então isso é um engodo, isso é uma lama e tem que ser combatido nas ruas, como a deputada que estava aqui não deu tempo de eu fazer essa pergunta a ela. Não, é isso mesmo, e a Rede Globo é um dos maiores devedores da Previdência, a dívida dela é impagável. Então, se fosse um país sério, a concessão dela já teria sido cassada e não existiria mais a Rede Globo. Como pode pagar um ator, um jornalista, 1 milhão por mês devendo a Previdência? É uma excrescência, né? Outra coisa, essa reforma não é para proteger gerações futuras, tá? É para enriquecer mais os bancos ainda. E eles falam que o novo trabalhador poderá escolher ou capitalização ou regime de previdência. Aí o patrão vira e fala: se você não for de capitalização, eu não te contrato. Que escolha que ele vai ter? Olha aí, gente, pessoal, vamos encerrar a proposta. Tem limite de idade? Tem mínimo de idade ou não? A especial, a regra de hoje não tem limite mínimo de idade. Tá? Fábio, não vai falar? Aquele lá atrás, lá, o Valdemir lá. Valdomiro! Por favor, já levantou a mão. Eu queria saber o seguinte: a gente aposentamos, aí continua trabalhando. Matematicamente, continua descontando. O senhor disse que já há um processo dirigido a retorno desse dinheiro para o senhor, como especialista, acha que a chance poderia ser incorporada depois em algum Aí é a decisão política. Por exemplo, o que aconteceu com a desaposentação? A pessoa aposentava e continuava trabalhando. Aí depois de 5 anos, 10 anos depois, ela pedia para desaposentar, incluir o tempo que ela trabalhou depois de aposentar para gerar um benefício maior, né? Porque se você paga, você tem que ter o benefício de volta. O Tribunal Federal, como eu disse, concedeu, o STJ concedeu, o Supremo derrubou. Inclusive, um dos ministros, Fachin, que é o originário do STJ, que tende a seguir as decisões de onde ele pertenceu, votou contra. Ou seja, foi uma decisão política. Então, hoje, como acabou essa aposentação, quem aposenta continua descontando, como o Sebastião disse, estão querendo parar de pagar o fundo de garantia, mas não querem parar de descontar o INSS, né? Só prejuízo para o trabalhador. Essa nova regra da Previdência vai atingir quem está faltando Vai atingir todo mundo. Eles estão falando na regra de transição, que vai depender do que for aprovado, uns vão ser atingidos mais, outros menos. Mas vai ter a regra de transição aí, tá? Eu dei entrada da aposentadoria dia 9 de outubro do ano passado. Eu tenho acompanhado em Arara e Arara. Qual é a providência que eu tenho que tomar agora? Todos os requerimentos que tem mais de 45 dias, você já pode entrar com a ação, o juiz aceita. Tá?
Tá? Passou de 45 dias, tem-se como indeferido. Tá, eu vou conseguir o PPP de 2 empresas que faria. Não tem como pegar isso. Você tem que provar com outros documentos, com testemunha, PPP de colegas seus. Tá? Eu consegui com o síndico da falência, que está administrando o patrimônio, que imita o PPP do senhor. Tá? Pessoal, Estamos acabando. Para encerrar, primeiro é o seguinte, tem um café bem servido aí em cima, vocês têm que tomar o café para não estragar. Segunda, a informação aqui que eu preciso dar algumas orientações aqui, porque já tem a Rádio Leão na rua, que não é a Rádio Leão, eu não sei mais nem o que falar com relação a essas pessoas, mas é o seguinte, questionando o silêncio do sindicato com relação à negociação coletiva. Essas pessoas ou não acessam os dados, ou não leem jornal do sindicato, ou não estão acompanhando. Nós fizemos, e esse ano com muita preocupação, a Assembleia para encaminhar a pauta para os empresários com muita antecedência. Por quê? Porque nós mantivemos a proposta dos anos anteriores do retorno da database para 1º de março. Sempre foi a nossa database. Então, por isso, a Assembleia foi feita com antecedência. Segundo, encaminhando, como é que funciona? Encaminhando a proposta, o sindicato fica dependendo de uma resposta patronal para convocar uma Assembleia, para submeter à categoria a contraproposta das empresas. Então, nós fizemos uma proposta esse ano, imaginando que nós não teríamos grandes problemas para renovar a convenção coletiva, porque naquela Assembleia o próprio sindicato encaminhou que esse ano, em função de tudo que está acontecendo, principalmente da vigência, que no ano passado os empresários ainda tinham algum receio de aplicar a reforma trabalhista, porque várias ações de inconstitucionalidade tramitavam no Congresso Nacional, ou seja, eles não quiseram enfiar de goela abaixo a reforma trabalhista, retirando direitos conquistados na convenção coletiva, porque temiam que a reforma sofresse alguma anulação de itens de que havia questionamento de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu, na maioria das ações de inconstitucionalidade, que não procedia as ações, deu ganho de causa para o Congresso Nacional, para o governo entre si. A primeira ação, ela teve um êxito, mas de certa forma parcial, que foi a ação feita pelo Ministério Público, pelo procurador-chefe do Ministério Público, na época o Rodrigo Janot, questionando o item da reforma que diz que o trabalhador tem que pagar honorários, etc. Né? Isso foi acatado no primeiro momento, mas não surtiu o efeito necessário, porque continua, se você acionar a empresa sobre 5 itens, 3 você provou, os outros 2 você não provou, é condenado. A gente já tem uma série de condenações de pagar honorário de sucumbência para o advogado da empresa. O outro demorou 1 ano para o ministro Luiz Fux dar o parecer dele com relação à admissibilidade ou não da inconstitucionalidade do imposto sindical, e a decisão saiu favorável mais uma vez ao governo. E, evidentemente, favorecendo o governo, favoreceu os empresários, porque a reforma da Previdência atendia um interesse da classe patronal. Então, a situação desse ano ainda é pior do que a do ano passado, porque agora os empresários estão seguros que podem colocar o pau na mesa da negociação e dizer: não tem esse negócio, não, vamos para a lei. No nosso caso, no caso da categoria rodoviária, o risco é muito grande. Por quê? Porque por mais que o rodoviário, grande parte da nossa categoria, não tenha conhecimento, vários avanços que foram conquistados ao longo dos 40 anos está sob risco, sim. E posso dar alguns exemplos: a redução da jornada de trabalho, a passagem gratuita, o dia do rodoviário.
Tudo isso são cláusulas que estão lá por força da negociação coletiva. Com relação à passagem gratuita, não é de agora. Não diz que o trabalhador recebe o vale transporte do empregador, mas tem que pagar 6%. Então, se eles aplicarem isso que está na lei, porque o que diz agora? O acordo coletivo não tem ultratividade, categoria que não tem acordo coletivo, o patrão aplica a lei. Então, se acabar o acordo coletivo e o patrão quiser aplicar a lei, vocês já começam devendo 6% para ele, ele tem aumento, que vai descontar 6% do vale transporte de todo mundo. A segunda questão, 10 horas a menos que a redução da jornada de trabalho. Quanto é 10 horas extras de vocês por mês? A jornada da Constituição é uma, a jornada da convenção coletiva é outra, são 10 horas a mais. 10 horas de trabalho é mais que um dia. Então, o dia do rodoviário é um dia a mais por ano. Você trabalhou, não está em lei nenhuma que o rodoviário não é feriado, só é feriado para a categoria porque está na convenção coletiva. Um outro exemplo que muita gente não leva em consideração é o abono de férias para pessoas que têm mais de 5 anos. Com mais de 10 anos você tem 60%. É um valor significativo para os companheiros que têm mais de 10 anos. Isso está na lei aonde? Lugar nenhum. Se acabar o acordo coletivo, é prejuízo para a categoria. Então nós não somos uma categoria que podemos ir para o tutor lá dizendo assim, nós não temos nada a perder, se fechar o acordo bem, se não fechar danos. Não é assim. Se fizer isso, corre risco de ter perda, sim. Falem quem quiser, o que quiser, eu não vou mentir para vocês. Segunda questão que todos vocês devem estar acompanhando. Os empresários de ônibus passaram, nos 39 a 38 anos que eu tenho de categoria, eles passaram dizendo que estava sendo quebrado, estava falido, estava tudo mentira. Agora eles estão quebrados e ninguém acredita. Inclusive o próprio trabalhador rodoviário. O sistema, dessa vez, está quebrando de verdade. Foram 11 empresas que encerraram suas atividades. Vou dar um outro exemplo para vocês do que é quebrar, para vocês entenderem. Por exemplo, a frota autorizada hoje para rodar no Rio de Janeiro é mais de 8 mil ônibus. Está rodando 1.100 ônibus, menos do que o que está autorizado. Há 15 anos atrás, era o contrário. A empresa tinha permissão para rodar com 20 carros numa linha, botava 30, 40, porque estava passageiro, dava muita gente. Hoje ela tem, o SMTU fala, tem que botar 20 carros, ela bota 10. Então essa redução atingiu postos de emprego. A nossa categoria sempre foi acima de 40 mil rodoviários. Nós estamos com 20 mil, é a metade. É só porque reduziu a frota? Não, tem outro problema que diz respeito também à situação econômica do nosso estado, que é pior do que do resto do país e da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o tempo que o ônibus está circulando na rua tem influência na quantidade de postos de emprego. Exemplo, antigamente a média do ônibus ficar circulando na rua era de 18 horas. Ou seja, em média o ônibus ficava na rua 18 horas. Ou porque fazia hora extra para compensar, não importa. A média o ônibus rodava 18 horas. A média hoje caiu para 15 horas. Então, entre um turno e outro hoje, a média que o ônibus está circulando é 15 horas, são 3 horas a menos. Isso quer dizer o quê? 3 ônibus é um emprego a menos. Por quê? Porque são 9 horas, a jornada é 8. Vou dar um exemplo aqui simbólico. Menos ônibus que está rodando, ao eles ficarem na rua menos tempo, porque a frota está recorrendo, está saindo mais tarde. Eu vou dar esse exemplo aqui, eu pegava 4 horas da manhã. Pouquíssimas as empresas hoje que saem com o ônibus da garagem 4 horas da manhã. Vou dar uma exemplo, a São Silvestre, quando eu pegava às 4, que quando ela chegou a fechar, antes dela fechar, o primeiro ônibus, que era da 8-4, já saía às 5 horas. Os ônibus da linha que eu trabalhava, se às 4, já estava saindo o primeiro ônibus às 6 horas da manhã. Então, esse tempo que o ônibus fica mais dentro da garagem, significa desemprego para a nossa categoria, porque 3 horas de cada ônibus, 3 ônibus é um emprego a menos. A nossa categoria, não vamos aqui. Eu vejo muito companheiro falar, não, o rodoviário tem o que merece, o rodoviário não quer lutar. O rodoviário, ele está
olhando o cenário. Ele está pensando assim, está ruim, mas se eu perder vai ficar pior. Porque ele está vendo uma série de companheiros que não estão conseguindo ser realocados no mercado de trabalho. Muitos companheiros que estão sendo explorados no Uber da vida, às vezes até com carro alugado, por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então é uma categoria que está, de certa forma, acuada pela situação que nós estamos passando. Para complicar ainda mais a situação, nós temos um setor patronal extremamente desgastado em função do que aconteceu com a prisão de vários empresários, do que aconteceu com a disputa que eles têm de território com a Melissa, com quem domina o transporte alternativo, que expulsou, tomou na mão grande várias linhas de empresas de ônibus que não tinham condições de disputar o mercado com as empresas, com a Melissa, com o tráfico, que é quem comanda o transporte alternativo, e que, infelizmente, a gente tem que reconhecer que isso retirou postos de trabalho da nossa categoria. Aí eu digo a vocês, o que nós temos que fazer? Cruzar os braços? Em hipótese alguma, mas nós não podemos fazer nada fora da lei, porque aí a gente toma chumbo grosso dos empresários com respaldo da justiça. A justiça do trabalho não é mais a mesma de 30 anos atrás. A justiça do trabalho hoje virou uma trincheira dos empresários para retirar direito dos trabalhadores. Essa é que é a verdade. O que aconteceu com o fechamento da Estrela Azul, vocês não têm ideia do que foi 4 horas e meia de uma sessão lá com o juiz, que ele só faltou dizer, coitado da empresa, vocês têm que abrir mão disso tudo aí. Então, infelizmente, a justiça não é mais uma trincheira dos trabalhadores. Então, a única trincheira dos trabalhadores tem é o sindicato. E o sindicato não existe sem a categoria se conscientizar que ela precisa apoiar as ações do sindicato. E o sindicato não pode ser irresponsável de chamar a categoria por terra sem estar respaldada juridicamente, porque vai tomar chumbo grosso na justiça. Então, qual é a validade? Eles não concordaram. Exemplo, nós encaminhamos a pauta, pedimos antecipação da data base no mês de março. Não teve resposta. Isso quer dizer o quê? Eles não concordaram. Se eles não concordaram com a antecipação da data base, qual é a data base que está vigente na convenção atual? 1º de junho. Eu posso fazer qualquer movimento antes do 1º de junho? Não. Bom, eu poderia hoje ter botado nesse jornal que vocês estão recebendo aí, que nós vamos fazer uma assembleia semana que vem para decretar estado de greve, porque o empresário não respondeu. Eu posso fazer isso? Não. Eu posso fazer uma assembleia antes do final do mês, sem ter uma resposta das empresas? Não. Então, se eu pegar hoje e fizer o que estavam me solicitando, já tivesse publicado no jornal, dizendo, olha, vamos fazer uma assembleia dia 20, dia 25. Aí amanhã chegaria uma proposta por escrito das empresas dizendo, olha, nós concordamos com isso, isso e isso. O que eu tenho que fazer com essa proposta? Tem que chamar uma assembleia. Mas eu já chamei a assembleia. Aí eu vou ficar 15 dias com a proposta patronal na gaveta, depois, porque já tinha chamado a assembleia de vocês? Eu não posso fazer. Então eu só posso chamar a assembleia no final do mês, com o poder de ir para o judiciário dizendo, olha, tentar sustentar judicialmente o acordo coletivo vigente, tá certo? E chamar a categoria para a luta, parar por empresa, aí não vamos discutir aqui numa assembleia no momento oportuno, dentro da legislação vigente, para poder traçar a nossa estratégia de luta. Eu não posso fazer as coisas fora da lei, porque vai cair na responsabilidade do sindicato. Então, é evidente que eu já gostaria de estar fazendo uma paralisação por empresa já de agora, para forçar os caras, mas eu não posso fazer, porque vai ser ilegal. Por que vai ser ilegal? Porque a convenção já está vigente. Então, eu posso fazer a assembleia até o dia 30 do mês e só posso decretar a paralisação depois da vigência. Tem uma prerrogativa de fazer uma greve de advertência para forçar, podemos fazer. A gente já fez isso muitas vezes no passado, né, Pedro? Muitas vezes. Por quê? Porque a categoria estava mobilizada. A categoria não tinha medo de perder o emprego, porque tinha emprego em outro lugar. Saía de uma empresa e estava na outra. O quadro é esse hoje? Não é.
Então eu não posso chamar a categoria agora para fazer uma greve de advertência, para forçar uma abertura de uma negociação, porque sei que ela não vai responder, ela vai dizer, eu não vou correr esse risco, até porque essa greve de advertência não vai estar garantida o meu dia se vocês negociarem a greve. Por quê? Porque o patrão não vai negociar para fechar antes da data base. E se ele negociar, a primeira coisa que ele vai fazer é o dia da greve, cortar todo mundo, aí mais a folga. Aí, um dia de greve que conste como falta na ficha do companheiro, pode ser um dia para um, ou pode ser um prejuízo muito maior para o outro, porque se o cara já tiver mais uma falta naquele mês, ele vai perder a sexta base. Se ele já tivesse 4, 5 faltas no ano, ele já perde 6 dias nas férias. Então a greve tem consequência. Então ela precisa ser chamada no momento que ela possa ter um mínimo de respaldo jurídico. Então por isso é que nós não chamamos a Assembleia. Quando será a Assembleia? Pode ser semana que vem, pode ser na outra semana, mas certeza, ela será no mês de maio, até o último dia de maio. Por quê? Porque ainda que eu tenha que decretar uma greve, a categoria decreta uma greve, ela só pode acontecer 72 horas depois. Então tem que fazer uma Assembleia, decretar o estado de greve e marcar uma nova Assembleia para 72 horas depois, para deflagrar a paralisação. Isso só pode acontecer no mês de junho, depois da vigência da atual convenção coletiva. Então, a Assembleia será, com certeza, convocada, na pior das hipóteses, se não houver contraproposta patronal, até o dia 30 de maio, tá certo? E o que vai acontecer, se teremos de cara logo um estado de greve por empresa, isso vocês vão deliberar na Assembleia específica para essa finalidade. Era esses os esclarecimentos, queria convidar a todos para ir ali no segundo andar para a gente tomar um café e dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela presença de todos. Vai pegar o teu? Madeira, vai pegar o anel? Vai pegar o anel? Tá de sacanagem, você tá na fila pra se aposentar de novo. Ah, tá de sacanagem. Ele quer de novo. Quer 3 aposentadorias. Não, tem fila nessa fila aqui, Márcio. Fila, chega primeiro. Não tira a mão de mim. Fala sem botar a mão. Não, minha aposentadoria. Tu tá na fila aí também? Já quer aposentar, Lacran? Começou a trabalhar agora, já quer aposentar. Quer água? Vou botar aqui sem sentença.
Essa ideia de fazer Pode passar a perna de mim? a tecnologia é a nosso favor. Então, rapaziada, estamos aqui com o mediador do debate, né? E ele vai falar um pouquinho da experiência, como é que foi para ele ter feito essa contribuição e dos próximos passos dessas medidas que vão começar a ser tomadas a partir de agora. Em primeiro lugar, muito feliz de ter participado desse debate por diversos motivos. O primeiro deles é que, felizmente, estão germinando, como erva daninha, diversos debates sobre a reforma da Previdência. Parece, o sentimento pelo menos que eu tenho é de que a nossa população, os trabalhadores e as trabalhadoras aqui do Brasil, acordaram para a gravidade do que está acontecendo com o nosso país, com o nosso futuro e inclusive com o nosso passado. Porque a reforma da Previdência, ela atinge as gerações futuras, mas atinge também aquele que já é aposentado. Porque se o sistema que está sendo proposto por esse governo, né, que é mais um desgoverno, for aprovado, que é o regime de capitalização, quem que vai sustentar aqueles que já são beneficiários do regime de partilha, que é o que vigora atualmente? Então é muito sério e parece que os trabalhadores estão acordando, as trabalhadoras estão acordando e vamos ter que disputar, vamos ter que lutar. Também fiquei feliz por ver o nível espetacular de contribuição, tanto do Luciano, né, o advogado previdenciário, que retirou várias dúvidas específicas de como a reforma interfere na categoria, como do presidente Sebastião José, que deu uma aula sobre a política, colocando questões que são inclusive complexas, de uma forma muito didática e mostrando para os trabalhadores e as trabalhadoras aqui presentes nesse debate de que se houvesse coincidência entre aparência e essência, não haveria necessidade da ciência. Então nós temos que analisar os fatos de forma científica para não sermos envolvidos pelos fake news e não trocarmos os alhos pelos bugalhos, porque a mídia nos torpedeia toda hora com falsas mentiras. O processo que nós estamos enfrentando de debate teórico e político é avassalador e o Sebastião, além de também desmistificar todos aqueles caráteres da proposta, também mostrou em que cenário está se dando isso e como que é necessário a resistência e principalmente o conhecimento dos trabalhadores e a maneira dos trabalhadores avaliarem as informações que estão chegando, né? Porque estão querendo vender gato por lebre. E também com a intervenção magistral da deputada estadual, Rejane, enfermeira Rejane, do PCdoB, que também deu uma outra aula mostrando que essa previdência que diz, ou essa reforma, né, que é uma deforma da previdência que diz que vai acabar com o privilégio, na verdade ataca o mais pobre. Porque 80% aproximadamente dos que vão ser atingidos pela reforma são aqueles que ganham, na média, 2 salários mínimos. Esses que vão ser os que vão pagar a reforma. É em cima destes que vem o tal do 1 trilhão e 200 milhões de economia que essa reforma poderia trazer. Então, deixou isso claro, assim como também deixou claro que atinge as mulheres, atinge os mais idosos, atinge aqueles que precisam
do benefício continuado, porque quebra o modelo atual, que é o modelo de seguridade, e o trabalhador que se vire. Então, foi um rico debate e cabe agora aos trabalhadores ir para as ruas. Tem greve da educação já agora na semana que vem, dia 15 de maio, uma paralisação nacional, porque o que está acontecendo com a educação também tem reflexo em relação a essa questão da reforma da Previdência. E no dia 14 de junho, trabalhadores e trabalhadoras, todos nós estamos convocados para uma grande greve geral, porque vai ser desta maneira que nós vamos barrar essa tragédia que estão jogando contra o nosso país. Muito obrigado. Então, com essa explanação, nós encerramos aí a transmissão e vai estar no YouTube, né, na página oficial do Citraturb, para vocês poderem reverem alguns pontos que talvez tiveram algum tipo de dúvida. Um grande abraço, bom final de semana.